Passamos ao horário reservado à Tribuna Livre, com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados a 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas no sistema pelo campo à parte, conforme requerimento 076000009-2024, de autoria do vereador Marcos Vieira. O horário da Tribuna Livre está destinado ao professor Rodrigo de Andrade, gerente de extensão universitária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: Pacto Educativo Global. Convidamos o vereador Marcos Vieira para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao convidado. Com a palavra, o vereador Marcos Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que acompanham essa sessão presencial ou através das redes que vão ser transmitidas, quero de uma maneira especial cumprimentar aqui o meu amigo professor Dr. Rodrigo Andrade, também os que acompanham ele, a Juliana Teodoro e o Ernesto Sena. Hoje, o tema da nossa tribuna, como já mencionado pelo presidente, é o Pacto Educativo Global. Falar um pouco sobre o nosso convidado. O Rodrigo Andrade é doutor e bacharel em teologia pela PUC Paraná, mestre em políticas públicas pela UFPR, especialista em gestão de processos pastorais pela PUC Paraná, atua como gerente de planejamento e extensão na Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão da PUC Paraná. Possui experiência como educador social, articulador de políticas públicas e gestor de projetos de extensão universitária. Temas de atuação: juventudes, democracia, participação social, teologia pastoral e Pacto Educativo Global. Então, esse é um pouco do currículo do nosso convidado de hoje. Um pequeno resumo sobre o tema da nossa tribuna de hoje, que é o Pacto Educativo Global. O Pacto Educativo Global é uma aliança educativa proposta pelo Papa Francisco em 2019 para promover uma educação centrada no novo humanismo e que seja capaz de formar pessoas maduras para viver na sociedade atual, marcada por desafios diversos nas áreas ambiental, financeira, política e social. A aliança se volta a educadores, famílias, igreja, poder público e membros da sociedade civil, entre outros agentes de transformação. 7 compromissos principais caracterizam o pacto. Primeiro, colocar a pessoa no centro de cada processo educativo, ouvir as gerações mais novas, promover a mulher, responsabilizar a família, se abrir à acolhida, renovar a economia e a política e cuidar da casa comum. A PUC Paraná é uma das 11 universidades mundiais de referência, sendo responsável pelo eixo Dignidade e Direitos Humanos. A instituição já vem debatendo o assunto com distintos órgãos, instituições e lideranças, sendo esta a oportunidade de trazer o tema para a apreciação na Câmara Municipal de Curitiba. O objetivo da Tribuna Livre é apresentar como o Pacto Educativo Global vem sendo trabalhado e sua importância na luta por uma educação mais inclusiva, emancipadora e participativa. Então, eu passo agora para que o nosso convidado possa discorrer o tema. Rodrigo, é um prazer poder ter você aqui. Você que, além de professor, doutor, é um grande amigo já de longa data. Seja bem-vindo. Convido o vereador Marcos Vieira para que componha a mesa e passo a palavra ao senhor, o professor Rodrigo de Andrade, gerente de extensão universitária da PUC Paraná, para que faça uso da palavra sobre Pacto Educativo Global. Com a palavra, obrigado, bom dia. Um bom dia, senhores e senhoras vereadores, vereadoras. Uma saudação muito especial ao vereador Marcos Vieira, como bem disse, um amigo de longa data, também ao presidente Faquinello e, na sua pessoa, a todos os presentes. Uma satisfação estar aqui em nome da PUC Paraná para falar desse assunto que para nós tem sido um assunto muito caro, que é do Pacto Educativo Global. Um convite realizado pelo Papa Francisco e que não se direciona apenas às pessoas religiosas ou às pessoas crentes, mas a toda a humanidade de fato. E para então poder explanar um pouquinho do que se trata esse pacto, nós temos aqui então
essa apresentação, na qual eu gostaria de iniciar falando que... Opa, não está passando aqui, eu vou pedir para os nossos colegas da técnica, se puderem passar para nós. Opa, aqui. Tá certo, obrigado. Primeiro apresentar para vocês, então, hoje existe um Observatório Internacional do Pacto Educativo Global, que é liderado pelo Dicastério para Cultura e Educação do Vaticano, que é como se fosse o Ministério da Educação do Vaticano, aonde então 11 universidades de todo o mundo auxiliam nas reflexões, nos debates em torno de 5 temas estratégicos. O primeiro tema é de dignidade e direitos humanos, no qual a Pontifícia Universidade Católica do Paraná é a única universidade brasileira a compor esse observatório e está presente, então, pautando esse tema, visto que esse tema é um tema estratégico da nossa universidade, e junto com ela está a Universidade de Notre Dame, dos Estados Unidos, e também a Universidade Silva Henriques, do Chile. Depois temos os temas de fraternidade e cooperação, tecnologia e ecologia integral, paz e cidadania e cultura e religiões. Também temas tocados por outras universidades também. Tendo em vista, então, que a nossa Universidade de Curitiba, mas que está presente também em Londrina e Toledo, é uma das universidades de referência, temos feito todo um esforço de fomentar esse debate em torno da necessidade de repactuar a aliança pela educação. Aquilo que o Papa Francisco tem dito desde o início do seu ministério petrino, dizendo que a aliança pela educação no mundo está rompida, de que muitas vezes foi delegado somente às instituições de educação a responsabilidade por instruir os nossos jovens e as nossas crianças, quando, na verdade, essa responsabilidade deveria ser de toda a sociedade. Então, por isso, saúdo também aqui meus colegas, né, Rafaela, Juliana, Ernesto, também colaboradores, professores da nossa universidade, que não têm medido esforços na direção de poder fomentar esse debate também. Para falar sobre o Pacto Educativo Global, primeiro eu preciso falar do que ele não é. Ele não é um plano de ação estabelecido, ou seja, não é uma receita de como fazer. Ele não é um projeto pessoal do Papa, ou seja, não é algo que o Papa quer liderar de forma sozinha, de forma individual. Não é um assunto estritamente pedagógico, ou seja, somente voltado para educadores ou pessoas que atuam na educação. Não é um ato religioso, ou seja, não está restrito ao âmbito religioso, e também, muito menos, é uma exclusividade católica. Se trata, de fato, de um convite a toda a humanidade. E aqui, então, convido para a gente poder assistir esse vídeo em que o próprio Papa Francisco nos fala um pouco do tema. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature, capaci di vivere nella società e per la società. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo,
Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Muito bem, para entendermos ainda um pouco melhor sobre esse pacto, o Papa Francisco nos convida a fazermos memória da história de Eneida, né, do autor Virgílio. Essa história conhecida na literatura universal, que trata exatamente das fundações de Roma, ela é bastante simbólica para aquilo que o Pacto Educativo tem a nos dizer. Essa arte de Federico Barotti, que está exatamente em Roma, nos remete exatamente à figura de Enéas, né? Enéas, o troiano, que durante a guerra entre gregos e troianos, ele foge de Troia. E ele foge de Troia sem carregar absolutamente nada de material, mas sim carregando pessoas. E as pessoas são exatamente o seu pai e o seu filho, demonstrando a centralidade que ele tem em relação às pessoas. O Papa Francisco nos fala que essa figura de Enéas pode ser significativa para a missão dos educadores, que são chamados a preservar o passado, o pai às costas, né, e acompanhar os jovens rumo ao futuro. Então, exatamente Enéas carregando o seu pai nas costas, que remete a essa preservação da memória, do passado, da história, a importância das nossas tradições, da nossa cultura, mas também acompanhando os jovens rumo ao futuro, seu filho, né? Na direção de como instruí-lo, de como construir um horizonte à frente dos seus passos. Por isso, falando exatamente da centralidade da pessoa, o Papa Francisco nos fala que, deixando Troia, Enéas não leva consigo nenhum bem, nada, apenas o pai e o filho, as raízes e o futuro. Isso lembra-nos que é sempre necessário colocar no centro as pessoas, todo o resto é secundário, sem nunca deixar para trás as raízes e a esperança no futuro. Logo em seguida, falando também de investir as melhores energias em torno desse pacto educativo global, o Papa Francisco nos fala que o idoso Anquises, pai de Enéas, representa a tradição, que deve ser respeitada e preservada. Ascânio, o seu filho, representa o amanhã, que deve ser garantido. Enéas é aquele que age como ponte, sejamos também nós pontes, né? Com efeito, a educação está sempre enraizada no passado, mas não para se deter ali. Ela visa um projeto a longo prazo, onde o antigo e o novo se fundem na composição de um novo humanismo. Um novo humanismo solidário, que o Papa Francisco nos chama a atenção. Não se trata apenas de, assim como os ideais iluministas, de apenas colocar o ser humano no centro, mas colocar o ser humano no centro a partir do seu valor de solidariedade, da sua forma de altruísmo, de se importar com os demais. E por último, o Papa Francisco nos fala que é necessário ter a coragem de educar para o serviço. Anquises e Ascânio, o pai e o filho de Enéas, além de representar a tradição e o futuro, são também símbolos dos que devem ser defendidos, rejeitando a tentação de descartar, de marginalizar. Fragilidade é sinônimo de preciosidade. Os idosos e os jovens são como vasos delicados a conservar com cuidado. Esse é o convite do Papa Francisco em torno do Pacto Educativo Global. Olharmos para os nossos jovens, mas olharmos também para os nossos idosos, para as pessoas que já ajudaram a construir a nossa sociedade. Portanto, como eu bem disse há pouco, o compromisso do Pacto Educativo Global é de ressignificar a herança do iluminismo. O iluminismo que tende a formar macrocéfalos, ou seja, essa centralidade na razão, que muitas vezes, aqui de forma alguma desmerecendo a racionalidade iluminista, mas não podemos apenas formar
numa perspectiva tecnicista, onde apenas os conteúdos técnicos e voltados para a formação de mão de obra estejam em primeiro plano, mas também a formação humana, a formação cidadã, a formação solidária. É preciso, como o Papa Francisco nos fala, é preciso educar com a linguagem da cabeça, do coração e das mãos. E aí ele complementa dizendo, é preciso que os nossos jovens e todas as pessoas pensem o que sentem e o que fazem. Sintam o que pensam e o que fazem. E, por último, façam o que pensam e o que sentem. Essa é a linguagem da cabeça, do coração e das mãos. Como o vereador Marcos Vieira bem disse no início, os 7 compromissos do Pacto Educativo Global são o de colocar a pessoa no centro, ou seja, ter como princípio de todas as nossas atividades educativas realmente a pessoa, depois de ouvir as gerações mais novas, promover a mulher, responsabilizar a família, ou seja, chamar a família, colocar a família como contribuinte nesse processo educativo de toda a sociedade. Se abrir à acolhida, renovar a economia e a política e, por último, cuidar da nossa casa comum. E aqui abro um parênteses, exatamente aproveitando a situação toda que estamos vivenciando com a catástrofe no estado do Rio Grande do Sul, não há como negar que tudo isso resulta também das situações das mudanças climáticas. E o Papa Francisco, que em sua longa carta, chamada Laudato Si, já nos explanou muito bem sobre esse tema, nos chama também ao compromisso de cuidado com a casa comum. E nesse cuidado da casa comum, gostaria inclusive de manifestar aqui aos senhores parlamentares municipais que 8 instituições de ensino superior de Curitiba e região metropolitana, 8 instituições se uniram, exatamente a partir do convite do Pacto Educativo Global, mas se uniram em torno de uma campanha comum. E estão, nesse momento, fazendo uma campanha chamada Chimarrão Solidário, aonde todas essas 8 instituições, que reúne, além da PUC, também a Universidade Federal do Paraná, Instituto Federal do Paraná, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Positivo e outras mais, estão nesse momento não só fazendo a arrecadação de donativos, mas também colocando seus estudantes para atuar junto à Defesa Civil, junto ao Provopar e junto à FAS na seleção e destinação de todos esses materiais. Só a nossa PUC Paraná está com 250 estudantes atuando em torno dessa ação. Isso decorre exatamente desse compromisso. Um compromisso que não deve ser apenas de uma instituição, mas de todas elas e atuando em conjunto. Fecho parênteses aqui para finalizar a minha fala, em torno de uma oração que nos convida a todos, independente da nossa confessionalidade religiosa, mas nos convida exatamente a pedir aos céus, às entidades que acreditamos, que possam nos dar forças e, acima de tudo, nos dar esperanças de um mundo melhor, né? E nesse sentido, então, a oração nos diz: Senhor Jesus, ensina-nos a perguntar aos nossos alunos: o que conversais pelo caminho? Ilumina-nos para que as suas respostas sejam escutadas pelo nosso currículo. Dá-nos a criatividade para lhes oportunizar experiências significativas, para que sejam felizes e se tornem melhores. E que o nosso ensino deixe marcas de esperança e solidariedade no coração, na mente e nas mãos dos nossos alunos. Queremos lançar a semente que farás germinar. Tu és bom Deus, que nos conduz. Amém. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção dos senhores parlamentares, da mesa aqui presente, e seguimos à disposição. Muito obrigado. Lembrando aos vereadores e vereadoras que há a possibilidade de questionamentos, de perguntas ao convidado, o professor Dr. Rodrigo de Andrade,
que é convidado do vereador Marcos Vieira, podem fazer as inscrições no campo à parte. Primeira vereadora inscrita, a vereadora professora Josete, com a palavra, 1 minuto e meio. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o vereador Marcos Vieira pela iniciativa e agradecer muito a presença do professor Rodrigo. Dizer que tivemos a oportunidade de conviver um tempo atrás, né, Rodrigo? Quando eu era mais jovem, e ele também mais jovem ainda do que é. Então, é muito bacana reencontrá-lo nesse momento e sabendo que você participa de um projeto, né, tão importante, e eu acho que num momento que a gente vive de tanta desumanidade, né, de tanto ódio, muitas vezes, né, eu acredito que esses projetos são fundamentais para que nós possamos levar a sociedade à reflexão e realmente garantir, né, que as pessoas sejam tratadas como sujeitos de direitos e que a questão do acolhimento seja sempre muito presente. Então, rapidamente, só queria perguntar para você, né, quando se coloca aqui como um dos compromissos a pessoa no centro de cada processo educativo, né, você explicar um pouquinho melhor isso e também em relação a cuidar da casa comum, né? Você trouxe o debate sobre a questão da crise climática, então citou essa ação importante de 8 entidades nesse momento, em relação a toda a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas, além dessa questão urgente, emergencial, importante, que outras ações, né, estão sendo desenvolvidas nesse tema que, para nós, é uma das questões centrais hoje, o grande desafio, né, para a humanidade, que é o cuidado com a nossa casa, com o planeta Terra. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Passo a palavra ao professor Rodrigo para que faça a resposta deste questionamento. Muito obrigado, professora Josete. Uma grande satisfação também poder reencontrá-la aqui nesse espaço, nessa Casa do Povo curitibano. E respondendo às suas perguntas, primeiro acerca da centralidade da pessoa. De fato, tem muito a ver com resgatar o sentido primeiro das instituições educativas, professora. No sentido de que, ao passar dos anos, muitas vezes nos perdemos em situações onde, às vezes, o currículo está acima, então não se pode fazer nenhuma adaptação, porque o currículo é quase que sagrado nas instituições educativas, e aí, diante de situações emergenciais, tínhamos situações onde não podemos fugir desse conteúdo, precisamos tratar esse conteúdo, quando, na verdade, poderíamos estar aproveitando situações que ocorrem com as pessoas todos os dias. Situações desde pobreza, desde situações climáticas e tudo mais, que poderiam estar pautando o nosso currículo educacional, mas que às vezes não entram por essa sacralidade que temos dos papéis, né? Então, a centralidade da pessoa é exatamente relembrar as nossas instituições educativas que quem deve estar à frente de todos os processos é a pessoa, né? E, além dessa questão, é preciso cuidar da pessoa de forma integral. Não adianta que nós acumulemos conteúdo na cabeça das pessoas. Hoje o conteúdo ele está aí disponível para boa parte da população que tem acesso às redes, à rede mundial de computadores. O conhecimento está aí, no Google, né? Agora, como é que nós formamos pessoas para saberem, de fato, como lidar com esse conhecimento, né? E, para isso, é preciso que não somente as nossas instituições educativas, mas também as nossas instituições governamentais, instituições privadas, toda a população, de um modo geral, estejam atentos às questões de saúde emocional, às questões de cidadania, às questões de humanidade, de fato.
Então, para isso, hoje a gente vê, por exemplo, na nossa rede municipal e também na rede estadual, algumas escolas muito atentas à questão da saúde emocional e saúde psicológica dos estudantes. Isso já é um passo importantíssimo na direção de colocar a pessoa no centro, né? Ou seja, é não pensar no estudante apenas como um depositário de conteúdos acadêmicos, mas é exatamente pensar no cuidado dele de forma integral. Temos aí a rede de proteção, né, a rede de proteção da criança e do adolescente, que também atua em parceria com as escolas, cuidando na questão da violência, seja a violência sexual, também outros tipos de violência contra as nossas crianças e jovens. Isso também é centralidade da pessoa, né? Mas é preciso que toda a sociedade se engaje nisso, não somente as instituições educativas. E esse é o convite do Papa Francisco em torno da centralidade da pessoa. E na questão do cuidado da casa comum, professora, esse é um grande desafio hoje. É um grande desafio porque boa parte das nossas iniciativas, enquanto instituições várias, e não só as educativas, às vezes se limitam a situações de separação do lixo e consumo responsável da água. Mas é preciso muito mais. Passa por aí também, mas é preciso muito mais. É preciso olhar para a destinação correta dos nossos descartes, como dos materiais recicláveis, como do nosso lixo orgânico. É preciso repensar o nosso modelo de sociedade que explora, que extrai recursos naturais de forma desenfreada, de forma ilimitada. Como é que nós, e hoje temos iniciativas, inclusive no cinturão da região metropolitana de Curitiba, boas iniciativas de cultivo de água, né? Pessoas, cidadãos comuns, que têm tido iniciativas de cuidar das nascentes, né? Como é que nós nos voltamos para isso também, né? Do cuidado com as nossas nascentes, cuidado com os nossos rios. E acho que o exemplo daquilo que estamos assistindo em relação ao estado do Rio Grande do Sul pode nos trazer lições. Entretanto, aqui não no sentido pessimista, mas no sentido realista, no início da pandemia da Covid-19, nós também acreditávamos que a pandemia nos traria lições. E nem todos se atentaram para isso. Esperemos que agora essa situação do Rio Grande do Sul possa realmente nos alertar para esse cuidado que precisamos ter com a nossa hidrografia, com as pessoas que hoje vivem em moradias de situações de risco, e que as nossas instituições como um todo, especialmente instituições educativas, e aqui coloco também o papel das universidades, que elas estejam presentes, que elas possam contribuir com o poder público, com a iniciativa privada, em torno da construção dessas políticas públicas de cuidado do nosso espaço comum e de toda a nossa sociedade. Próxima vereadora inscrita, Indiara Barbosa, com a palavra 1 minuto e meio. Obrigada, presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Marcos Vieira por trazer esse tema e agradecer, professor, pela palestra. E eu gostaria de perguntar sobre o Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido aqui no Brasil. Então, como vocês falaram bastante, né, desse tema da educação e tudo, qual é a visão de vocês sobre o plano que está sendo discutido aqui, né, que foi muito criticado a questão, não sei até se vocês puderam participar das discussões, das conferências, né, que algumas entidades, algumas pessoas tiveram dificuldade de participar, inclusive nos municípios, no estado e até lá em Brasília também, os próprios parlamentares, deputados federais também não puderam participar de algumas discussões, e por outro lado, né, algumas pessoas da sociedade estão questionando que ele acabou sendo muito ideológico, por um lado, e trazendo pouco a questão da melhoria da qualidade educacional mesmo, né? Então, eu queria saber qual a visão de vocês em relação a isso. Obrigada. Obrigado, vereadora Indiara. De fato, o Plano Nacional de Educação, uma boa parte das instituições, de alguma forma, até esteve envolvida em algum ponto do debate, mas esse é um momento em que nós precisamos, de fato, pautar esse assunto novamente, né?
Precisa ir para as nossas instituições para debatermos, para discutirmos cada ponto, precisa vir novamente para as casas parlamentares municipais, estaduais, precisamos discutir nesse ponto, visto que se trata de um plano para toda a população, né? Seja ela do espectro político que for, seja ela da condição econômica que for. De fato, há críticas hoje, né, acerca desse debate público. Enquanto instituição educativa, acreditamos que pode sim ser melhorado esse debate. Temos, inclusive, reivindicado junto a Brasília o Grupo Marista mesmo, que é o responsável pela condução da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É um grupo que tem representação em Brasília hoje e está em diálogo direto com o Congresso em torno desse assunto, que muito nos interessa, e exatamente buscando abrir esse debate, né? Não vou entrar propriamente em minúcias das temáticas tratadas hoje no Plano Nacional de Educação, mas algo que, de fato, é uma discussão hoje entre as instituições é que mesmo o próprio Plano Nacional de Educação de 2014, o qual, inclusive, o colega vereador Ângelo Vagnoni foi o relator na época, no Congresso Nacional, o próprio Plano Nacional de Educação de 2014 ainda não foi completamente efetivado, né? Precisamos ainda discutir muita coisa que tem ainda por fazer. Vou dar um exemplo. Uma das metas do Plano Nacional de 2014 era exatamente de que 10% da carga horária de todos os cursos universitários do Brasil fosse destinado à extensão universitária. E somente em 2018 é que essa meta foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Educação. E de 2018, somente em 2023 é que de fato foi implementado nas instituições. Hoje, então, toda e qualquer instituição de ensino superior do Brasil precisa que seus cursos tenham 10% da sua carga horária voltada para atividades de extensão universitária. Entretanto, boa parte das instituições não sabem como fazer extensão universitária, né? E não possuem um diálogo estabelecido com o poder público, com iniciativa privada, no sentido de colocar os estudantes em diálogo em torno da construção de propostas conjuntas que a universidade pode colaborar. Então, esse, por exemplo, é um tema que ainda está pendente em relação ao Plano Nacional de 2014, assim como outros. Então, portanto, esse é um dos questionamentos que temos hoje, né? Vamos construir um Plano Nacional de Educação novo, claro, até porque o prazo de validade do antigo já está se findando, mas precisamos recuperar algumas coisas que ficaram pendentes, que ao longo do caminho não se concretizaram da forma como deveria. E dei esse exemplo, por exemplo, da extensão universitária, onde, mesmo em Curitiba, as próprias instituições com as quais nós temos contatos, na própria PUC-Paraná, ainda temos dificuldade de implementar, né? Somente na PUC-Paraná nós temos 25 mil estudantes. 25 mil estudantes que têm uma carga horária média de 300 horas para fazer de extensão universitária. E a extensão universitária não é uma simples participação, é exatamente o estudante participar do planejamento, da execução e da avaliação de atividades. E onde colocaremos todos esses estudantes para fazer tudo isso, né? E como fazer de uma forma que seja relevante para o estudante, para o seu aprendizado, e ao mesmo tempo tenha impacto social, né? Que a população perceba isso realmente como um contributo das universidades, que o poder público possa contar com as universidades também na construção comum. Então, vereadora, acho que mais problematizei em torno da sua pergunta do que, de fato, respondi diretamente, mas, para lhe dizer, estamos atentos a esse debate, queremos fomentar ainda mais esse debate nas suas minúcias, nos seus detalhes. Então, contem conosco, inclusive, nessa proposição de ampliarmos o diálogo em torno do Plano Nacional de Educação.
Último vereador, e vamos encerrando as inscrições para que na sequência o vereador Marcos Vieira possa fazer as considerações finais, também seu questionamento. O vereador Oscalino do Povo, com a palavra para a sua pergunta ao convidado. Presidente Fachinello, muito obrigado pela concessão da palavra. Quero agradecer aqui ao companheiro Marcos Vieira, que traz um assunto pertinente do interesse da sociedade. Doutor Rodrigo, professor e demais colaboradores desta faculdade tão significativa na nossa capital e demais lugares. O que eu gostaria de perguntar seria assim: próximo da faculdade há uma grande escala de estabelecimentos e, normalmente, o mundo acadêmico acabam se divertindo, enfim, prorrogando, adentrando muito tarde da noite. A faculdade tem algo preventivo para que possa, de repente, fazer, não esperar na ação estar conversando? É uma pergunta meio estranha, mas o senhor vive a faculdade 24 horas, poderia nos deixar. Porque as pessoas perguntam para a gente, mas como os saberes dessa moçada, de repente, se destruindo a si próprio, né, com bebidas e drogas? Muito obrigado antecipadamente. E, por favor, levar também um abraço nosso, né, caro presidente, para o reitor... Irmão Rogério. Doutor Rogério. Gratidão. Obrigado. Obrigado, vereador Oscalino. Passo a palavra, então, ao professor Rodrigo, depois o vereador Marcos Vieira para as considerações finais. Muito obrigado, vereador Oscalino. De fato, hoje, o desafio que temos na universidade em relação também à questão do uso abusivo de álcool e outras drogas não é um desafio somente da universidade, né? É um desafio de toda a sociedade e que, de fato, precisa, assim como o próprio Pacto Educativo nos convida, precisa ser debatido amplamente, né? Hoje, no entorno da universidade, como o vereador bem lembrou, temos ali muitos estabelecimentos, bares e tudo mais, onde a universidade não possui qualquer poder de intervenção, né? Esse, de fato, é uma ação que cabe ao poder público, né? O poder público que é responsável, seja pela liberação dos alvarás, seja também pela fiscalização daquilo que ocorre. É claro que aquilo que está ao nosso alcance, nós temos sempre realizado, né? No sentido de manter campanhas permanentes dentro da universidade, falando sobre os malefícios do uso, e aí não só do álcool e outras drogas, mas também do cigarro, dos famosos vapes agora também. Esse tem sido um assunto bastante emergente na universidade, mas não podemos proibir, né, que nenhum estudante, de fato, frequente esses locais. Tivemos também algumas outras situações onde, às vezes, o próprio trânsito fica impedido à frente da universidade, mas, como bem falei, né, aquilo que está ao alcance da universidade as campanhas de conscientização e também o acionamento, muitas vezes, do poder público, seja da própria Polícia Militar, da Guarda Municipal, para poder intervir em situações que colocam em risco também a vida dos próprios jovens que ali frequentam, né? Mas, nesse sentido, vereador, a universidade tem uma responsabilidade, sim, muito grande, até pelos estudos que desenvolve em torno dessas questões, e estamos sempre muito abertos à discussão com todo o poder público para debater as nossas políticas sobre drogas, as nossas políticas sobre também a abertura de estabelecimentos próximos a locais educacionais, o quanto que isso interfere na liberdade do cidadão ou não, o quanto que isso pode ser prejudicial aos nossos jovens ou não, né? Estamos muito abertos a esse debate, inclusive fique muito à vontade, vereador, para nos convidar
no momento que lhe parecer oportuno, para debatermos mais profundamente essa temática. Apenas complementando, aproveitando também a sua pergunta, no dia 21 de agosto, às 18h30, será realizada na Assembleia Legislativa do Paraná uma audiência pública sobre o Pacto Educativo Global. Desde já, convido a todos os senhores, a todas as senhoras vereadoras, vereadores, para estarem presentes também nessa audiência pública, que está sendo convocada por um grupo de deputados de vários partidos, deputados da situação, deputados da oposição, deputados, como bem falei, de diferentes partidos, e a ideia é que possamos debater realmente os impactos, a forma de concretizar as ações do Pacto Educativo Global no nosso estado, nas nossas cidades, nos nossos municípios, o que passa, inclusive, pelo debate em torno do cuidado com os nossos jovens, em torno da questão da violência, do uso abusivo de drogas e álcool, da questão do fumo e outras coisas mais. Então, fica desde já o convite a todos os senhores e senhoras para também estarem conosco, se somarem conosco, nesse dia 21 de agosto, às 18h30, na Assembleia Legislativa do Paraná. Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Passo a palavra, então, ao vereador Marcos Vieira, caso tenha alguma pergunta, ou, então, para as suas considerações finais. Obrigado, presidente. Quero já, Rodrigo, mais uma vez, fazer meu agradecimento pela sua disponibilidade de estar aqui hoje, trazer esses esclarecimentos sobre esse tema que foi pensado, com certeza, diante do momento que nós vivemos, né? Diante dos diversos temas que foi pensado, e que hoje traz aí os seus 7 compromissos, que foi muito bem esclarecido pelo senhor. Um dos compromissos, ele fala sobre ouvir as gerações mais novas. Nós sabemos que nós temos uma grande caminhada junto com a juventude, dentro dos grupos de jovens, da Pastoral da Juventude, e um dos grandes desafios hoje é motivar o jovem à participação, ao entendimento da importância dele nos espaços que nós temos de poder, nas tomadas de decisões, a importância dele na construção de uma política pública que possa aí trazer um resultado a toda a sociedade. Diante desse desafio, como que o pacto pode contribuir para que realmente motive o jovem a participar e entender a sua importância diante da sociedade? Obrigado, vereador Marcos Vieira. É uma pergunta bastante interessante, porque o próprio Papa Francisco tem fomentado ações em torno de todo o globo, onde em diferentes países têm ocorrido iniciativas onde os jovens são convidados a apresentar as suas opiniões, a poder dialogar sobre o futuro que desejam, o modelo de sociedade que querem, suas necessidades, seus anseios. E, de fato, algo que o próprio Papa Francisco tem nos alertado é que os nossos atuais modelos já talvez não cabem mais, né? Então, estamos muito acostumados, e inclusive falo com a propriedade de quem presidiu o Conselho Municipal de Juventude durante 2 anos, os nossos modelos, às vezes muito restritos de audiências públicas, consultas públicas, até mesmo do próprio parlamento, estão hoje afastados do público jovem, né? É preciso que nós façamos com criatividade algumas ações que não também considerem o jovem como alguém que só quer diversão ou algo assim, mas espaços legítimos de escuta, espaços onde de fato os jovens possam falar. E aqui trago uma experiência de uma instituição, inclusive com a qual nós temos parceria já há alguns anos na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que é o movimento Escolas Ocorrentes. O movimento Escolas Ocorrentes, eles têm um programa chamado Escola e Cidadania, onde durante uma semana, jovens de diferentes áreas da sociedade, jovens de diferentes escolas, diferentes idades, diferentes culturas, se reúnem
para debater temas caros a eles. Mas não se trata apenas de um simples debate, mas se trata de um espaço onde eles têm a oportunidade de vivência. Um espaço, primeiro, onde eles primeiro se conhecem, depois eles podem manifestar seus sentimentos, algo que, infelizmente, nos nossos espaços públicos, às vezes não estamos muito acostumados, né, a abrir para essa questão emocional, emotiva, mas os jovens têm a oportunidade de poder expressar seus sentimentos, para somente então, quando criam vínculos entre si, poderem de fato debater e tentar construir juntos alguma proposta. Essa experiência, dou um exemplo, essa experiência aconteceu na província de Salta, na Argentina, onde os próprios jovens identificaram que um grande problema que eles tinham na região era o problema do suicídio de jovens. Jovens que utilizavam de uma ponte muito conhecida na região para se jogarem de lá e acabarem com suas próprias vidas. Os jovens interviram de uma forma artística e cultural nessa ponte, com o apoio do poder público, com mensagens, com conscientizações, com intervenções junto a essa ponte, mas também com uma estrutura de apoio do poder público, com psicólogos, com a área de saúde. E o índice de suicídio de jovens nessa região reduziu drasticamente, né? Esse é um exemplo, mas outros exemplos aconteceram também pelo mundo a partir desse projeto. E esse é um exemplo que convido, inclusive, vereador Marcos Vieira, não somente o senhor, mas também os demais parlamentares, a também conhecerem essas experiências. Talvez pode emergir desta casa, da Câmara Municipal de Curitiba, outras experiências criativas de escuta dos nossos jovens. E é isso que precisamos fazer nesse momento, né? Sermos criativos e ouvir realmente os nossos jovens, não apenas abrir a palavra, mas realmente ser um espaço de escuta atenta, uma escuta que sem restrições, né? Onde os jovens possam se sentir escutados, se sentir partícipes e criem vínculos com as nossas instituições. É isso que nós precisamos construir hoje. E não nos faltam espaços, né? E aqui aproveito a presença até do presidente Faquinello, que é muito vinculado à área do esporte. Veja, hoje até mesmo entre as nossas torcidas organizadas dos clubes da capital, já há experiências criativas também, onde as pessoas se organizam de forma solidária, se escutam, se ajudam. Por que não também aproveitar essas experiências que emergem da nossa população, que emergem espontaneamente do povo, para que nós possamos institucionalizá-las, né? Enfim, fica o convite para sermos criativos nessa escuta. Muito obrigado, professor Rodrigo de Andrade, pela presença. Agradecer e parabenizar também o vereador Marcos Vieira pela iniciativa de trazer este tema, este assunto para a tribuna livre desta quarta-feira. Seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Está encerrada a tribuna livre de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do professor, o vereador Marcos Vieira também. Fazer o registro, a entrega também do diploma de participação na tribuna livre para o convidado, professor Rodrigo de Andrade, nas mãos do vereador Marcos Vieira.